Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Gostaria de pedir a todos para que nós pudéssemos fazer uma oração inicial para começarmos o nosso trabalho da noite com as bênçãos do alto. Vamos todos sentar de uma forma tranquila, equilibrada, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, rogar a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, nosso doce Mestre, a nosso amado Ramatiz, e a toda a espiritualidade de luz que neste momento conosco aqui estão, que possam nos abençoar, que possam nos trazer a paz, a harmonia, a tranquilidade, a percepção, o entendimento daquilo que aqui viemos buscar. Possamos neste momento sublime de oração e aprendizado abrir os nossos canais de entendimento, de compreensão, de percepção, buscando a nossa melhoria, a nossa transformação moral, a compreensão real dos valores corretos da vida. Possamos todos ser abençoados neste lugar sagrado, elevando os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções, permitindo que a espiritualidade de luz faça toda a caridade de trazer a todos nós muita paz e harmonia. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje a nossa reflexão será sobre uma lição interessante do livro Pão Nosso. Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel. E a lição é a lição de número 142 e se intitula Revides. Ou seja, é um tema que está muito próximo da nossa vida. Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, fala o seguinte: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? E Emmanuel faz a seguinte reflexão sobre essa epístola de Paulo. Nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Ali se movimentam através do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo, é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimando com o calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes? Quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar a seu tempo com proveito? Não, olha o que o Emmanuel comenta aqui. Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus.
Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Emmanuel está nos dando uma grande puxada de orelha, né? Porque o que a gente muito observa na nossa vida rotineira, em todos os lugares, é a constante, rotineira condição de animosidade. Estamos quase que o tempo todo em embate. Quase que em todos os lugares, com a maioria das pessoas, criamos dificuldades, criamos problemas e assim por diante. E aí, meus queridos irmãos, hoje eu convido vocês a fazerem a reflexão sobre essa questão das nossas dificuldades, dos nossos embates, das nossas brigas, das nossas divisões, das nossas discussões com o outro, sob uma ótica um pouquinho diferente. Porque saber das brigas, das discussões, das anormalidades, todos nós sabemos. Nós precisamos saber das soluções. O que nós precisamos é buscar soluções. E aí vem a doutrina espírita e joga luz através da fé raciocinada para que nós possamos, sim, buscar soluções para todas essas adversidades, animosidades, brigas, guerras, violência que a gente vê no mundo todo, na sociedade toda, muitas vezes dentro da nossa própria casa. E é muito interessante porque não existe mestre maior do que o Mestre Jesus para nos falar de soluções. E é muito interessante porque ele fala isso, nos explica isso há mais de 2000 anos. E nós todos aqui estamos, já encarnamos e reencarnamos, encarnamos e reencarnamos, conhecemos o Evangelho do Mestre há séculos. Parece que até hoje a gente não aprendeu a colocar em prática. Então, hoje eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre essa questão das brigas, das discussões, das animosidades, das guerras, das desavenças, sobre a ótica de Jesus, sobre a solução da ótica de Jesus. Primeiro, é fácil a gente entender que o Evangelho do Mestre Jesus, ele nos traz como solução de todos os nossos problemas. Ele nos traz como solução da nossa evolução espiritual a nossa qualificação moral, a nossa transformação íntima. Portanto, o que o Mestre Jesus nos fala no seu Evangelho é cada vez mais buscarmos desenvolver as nossas qualificações morais. É o amor, é a caridade, é a bondade, a paciência, a resignação, a disciplina, a obediência, a indulgência, a benevolência e o perdão. Ah, o perdão! Como essa palavra é importante para resolvermos os nossos problemas. Porque, afinal de contas, quando vivemos problemas, dificuldades, embates, discussões, brigas, no final teremos que nos lidar com o perdão. Tanto o auto-perdão, nos perdoando, porque todos nós ainda somos muito falíveis, quanto perdoando o outro. Porque sabemos que o perdão, ele é, na realidade, a grande chave para nos libertar do peso, da amargura, do rancor, da mágoa e do ódio. E como Jesus via o perdão? Como é que será que Jesus via o perdão? Mas antes da gente olhar como Jesus nos ensinou sobre perdão, porque nós temos uma visão muito romântica do perdão. Ah, a pessoa me machucou e eu tenho que trabalhar dentro de mim e eu preciso perdoá-la. A gente acha que é mais ou menos igual pão de queijo no micro-ondas, em 5 minutos está resolvido. Não funciona assim. É muito mais amplo. Então, a primeira reflexão que eu queria que vocês fizessem é a seguinte. Quando a gente fala de perdão, o que a gente pensa? Nossa, eu preciso perdoar o fulano. Nossa, eu tenho dificuldades com ele, mas eu tenho que buscar força, seja onde for,
para perdoá-lo. Eu tenho que perdoá-lo. Pouquíssimas vezes, ou raríssimas vezes, a gente pensa assim: meu Deus, como eu errei, como eu preciso ser perdoado. Quantas vezes você já pensou sobre os equívocos que você cometeu e você reconheceu que precisava ser perdoado? Convenhamos, pouquíssimas vezes. E é muito interessante porque quando a gente olha essa outra expectativa, essa perspectiva da nossa necessidade de ser perdoado, transforma tudo. Porque quando eu estou perdoando, eu me vejo bondoso, caridoso, doador do perdão. Mas quando eu me vejo necessitado de ser perdoado, muda tudo. Por quê? Porque nesse momento nós nos tornamos mais humanos. Por uma simples razão, porque nos tornamos mais humildes. Reconhecemos a nossa pequenez moral. Reconhecemos que erramos. Reconhecemos que precisamos do perdão. Mas como que Jesus via perdão? Como é que Jesus via, então, essa questão do perdão? Porque a gente lembra do perdão só depois que já brigou, que já discutiu, que já agrediu e assim por diante. A visão de Jesus sobre o perdão é bem diferente. E, evidentemente, nós vamos fazer essa reflexão sobre a ótica da fé raciocinada que a doutrina espírita nos explica. E aí nós vamos linkar essa reflexão lá num livro que se chama Boa Nova. Aliás, eu recomendo esse livro a todos, porque é um livro maravilhoso, conta várias passagens de Jesus. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, do espírito de Humberto de Campos. E lá, no capítulo 18, conta uma passagem de Jesus que é perfeita com relação à questão do perdão. Fala o seguinte: estava Jesus com seus discípulos discutindo qual a melhor forma de lidar com os agressores. Qual a melhor forma de lidar com aqueles indivíduos que não nos compreendem, que nos agridem, que nos humilham, que provocam, que nos desafiam? Qual que é a melhor forma da gente lidar com esses indivíduos? Afinal, lidar com quem concorda com a gente, com quem a gente gosta, com quem a gente tem toda a similaridade de pensamentos, é fácil. Essa era a conversa de Jesus com os seus discípulos. Para a gente entender a razão dessa conversa, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Jesus nasceu na cidade de Belém, mas muito pequenininho ainda, ele se mudou para a cidadela de Nazaré. Nazaré era uma cidade tão pequenininha que, segundo dados científicos, tinha no máximo, uma população de 1.500 a 2.000 pessoas quando Jesus lá morou. Então, em Nazaré, Jesus passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude e a sua maturidade, até começar a sua caminhada messiânica. Qualquer um de nós, olhando esse quadro, pensamos: poxa, Jesus era meu vizinho. Nessa cidade tinha vários parentes de Maria, mãe de Jesus, e de José, pai de Jesus. Então tinha vários familiares de Jesus que moravam em Nazaré. E aí, qual que é a nossa conclusão? Bom, Jesus era idolatrado. Todo mundo em Nazaré amava Jesus. Todo mundo gostava de Jesus, todo mundo entendia Jesus, todo mundo seguia Jesus. Afinal, ele passou a infância, ele passou a adolescência, ele passou a juventude e uma parte da sua maturidade. Só que não foi isso que aconteceu. O próprio Evangelho nos fala que talvez na cidade de Nazaré foi o lugar onde Jesus teve os adversários mais agressivos, mais ácidos. Inclusive vários parentes familiares. Vários. E aí, é muito interessante porque eles agrediam Jesus das formas mais variadas possíveis. Falavam que Jesus era preguiçoso, que não gostava de trabalhar. Falava que Jesus não debatia com os intelectuais da época, por isso que ele fugia dos debates com os mais inteligentes. Enfim, era isso que acontecia.
E essa situação foi se agravando, essa agressão a Jesus foi se agravando, chegando ao ponto em que dois dos discípulos de Jesus se revoltaram com aquela situação, não aceitaram. Simão Pedro e Filipe. Eles acharam aquilo um absurdo. Como que esses indivíduos não reconhecem Jesus, o grande mestre que ele é? Viram ele criança, viram ele crescendo, viram as palavras que ele ensina. Como que eles não reconhecem isso? E essa situação foi se agravando, essa animosidade foi agravando e começou a criar uma situação de disputa. E aí os discípulos de Jesus acharam então que teriam que fazer uma situação. Eles acreditavam que eles poderiam criar uma condição para enfrentar isso. Qual foi? O debate. Já que eles estão xingando Jesus, já que eles estão brigando com Jesus, nós vamos debater, nós vamos agredir, nós vamos falar. E foram para o embate. Ao ponto em que quase Simão Pedro e Filipe foram nas agressões físicas com algum desses adversários de Jesus. E aí eles ficaram realmente transtornados. Eles não aceitavam aquilo e Simão Pedro e Filipe foram conversar com Jesus. Jesus distante dessa discussão toda. E aí os dois chegaram lá para conversar com Jesus e falou: mestre, pelo amor de Deus, tem um trem que tá errado aqui. Esse povo te conhece desde criança, sabe quem você é, conhece seu pai, sua mãe, sua família, conhece todo mundo. Como que eles não te aceitam como grande Messias que os profetas sempre falaram? É um absurdo. E falou. E aí no final eles olharam para Jesus e falaram: o que o senhor acha disso? E aí Jesus, sempre muito manso, compassivo, tranquilo e bondoso, respondeu a Simão Pedro e a Filipe com uma pergunta: acaso podeis colher uvas de espinheiros? Olha a visão de Jesus com relação ao perdão. Vamos raciocinar o posicionamento de Simão Pedro e de Filipe, que muitos de nós repetem até os dias de hoje. Por que será que Simão Pedro e Filipe insistiram em enfrentar os indivíduos e insistiram em fazer com que os indivíduos aceitassem Jesus como eles queriam? Por que será que a gente insiste em fazer com que as pessoas acatem aquilo que a gente acredita que é o melhor, que é o certo, que é o verdadeiro? Por que será que a gente insiste em fazer as pessoas aceitarem e se curvarem à nossa vontade? Vocês já pararam para pensar isso? Por uma simples razão. Psicologia, psicanálise nos explica isso. A resposta está no nosso orgulho. Porque a gente quer vencer o outro, fazê-lo curvar as nossas vontades. E Jesus antecipa, porque fala: para que eu vou insistir algo como um indivíduo que ainda não alcança, não compreende, não tem sensibilidade daquilo que eu já sei, simplesmente porque eu quero que ele aceite e cumpra e realize aquilo que eu acredite. Jesus se antecipa à condição do embate. Quantas vezes nós criamos dificuldades, animosidades, confrontos com indivíduos que não alcançaram ainda a nossa compreensão? Outro dia, tive a oportunidade de fazer uma palestra numa casa espírita. Na hora que eu estava chegando, chegou um indivíduo esbaforido, mas assim, estava suando, sabe? Você via que ele estava alterado, super alterado. E nervoso. Luiz, preciso falar com você. Claro, pois não, mas calma. Nós estamos numa casa de oração. Aqui é lugar de calma, de harmonia, de equilíbrio. Calma, respira. O que aconteceu? Eu não vou te contar, eu não aguento. A ignorância é um problema sério do mundo. As pessoas precisam cada vez mais estudar. As pessoas precisam se aprofundar e tudo mais. Eu estou vindo de um embate ali agora. Estava numa discussão calorosa com o indivíduo. Olha como é que eu estou. Mas por que vocês estavam discutindo? Você acredita que o indivíduo não acredita na reencarnação? Percebem, meus irmãos?
Quanta energia desprendida, quanto suor, batimento cardíaco, podia às vezes até ter um AVC, por uma questão que cada um tem todo o direito de acreditar ou não. Às vezes não acredita na reencarnação, mas é caridoso, não é maledicente, percebem? Então, muitas e muitas vezes, nós entramos em confrontos por situações absurdamente absurdas, mas queremos vencer o outro. E aí Chico Xavier fala o seguinte para a gente: cuidado, respeite o limite do outro. Por quê? Todos nós somos falíveis, nós somos frágeis. Sabe aquela história dos dois no trânsito? Um fecha o outro fecha um e vira aquele negócio, não sei o quê. O que está fazendo? Está testando. Aí sabe o que acontece? De repente um para, desce com o revólver na mão e dá um tiro. Meu Deus, que violência é essa? Precisava chegar nesse ponto? Quantas vezes nós vamos provocando? Como diz o roceiro, encantoando a onça no canto. Para quê? Para mostrar força? Para mostrar que é melhor? Orgulho, meus irmãos. Aí vai, descamba para uma situação horrorosa, vai ter que perdoar. Percebem? Então, nós temos que ter muito cuidado. Quando Jesus fala, né, acaso poderei escolher uva dos espinheiros, né? Ele está ensinando perdão. Ou seja, nós precisamos saber o que a gente vai esperar do outro. Às vezes o indivíduo é nosso esposo, nossa esposa, filho, pai, e não compreende o que você já sabe. E está tudo certo. Porque cada um de nós está num patamar evolutivo, numa compreensão X. E nós precisamos respeitar essa diversidade de entendimento do mundo. Isso é perdão para Jesus. Se antecipar a essas condições de confronto. É muito interessante isso. O indivíduo não tem a estatura espiritual que às vezes você já tem. Percebe? Ele quer brigar. Se você não briga, né? Quando não quer, dois não brigam. Não tem uma história assim? Essa que é a realidade. Isso é o perdão para Jesus. Tem uma historinha muito interessante de Divaldo Franco. Divaldo Franco, certa vez, fez um trabalho psicográfico fantástico, maravilhoso. Sabe, um trabalho perfeito ele fez. Perfeito. E aí chegou um indivíduo e lhe faz uma crítica ácida, para provocar. Mas acabou com o trabalho psicográfico do Divaldo Franco. E o Divaldo ficou chateado com aquilo, e foi ficando chateado, e foi remoendo aquilo. E ele já estava pronto para fazer o revide, que Emmanuel fala na lição da noite, para fazer o revide, quando a sua instrutora espiritual, Joana de Anjos, fala para ele assim, vira para ele e fala assim: jamais respondas a uma crítica, porque se a tua obra não foi capaz de convencer o seu crítico, não serão as suas palavras que o farão. Vocês já repararam quantas vezes a gente está numa discussão por alguma situação e a gente não para de falar? E fala, acreditando que vamos vencer pelas palavras. Não vai vencer, essa que é a realidade. E o que é pior, toda discussão não tem vencedor. Não tem vencedor. O sujeito pode até ficar quieto, mas cada um sai magoado para o seu lado, aquele negócio, tudo mais e tal. Qual é o grande problema dessa discussão? A mágoa, porque a mágoa é um forte componente emocional. Às vezes você tem até a ideia pronta daquela situação, daquela discussão, mas o que acontece? Você sai da discussão e tal, mas aí você fica lembrando do indivíduo, você fica lembrando, eu tinha que ter falado aquilo. A próxima vez que eu encontrar com ele, eu vou falar. Onde que ele já viu isso, não sei o quê. A gente fica remoendo. E aí, meus irmãos, isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque a mágoa escraviza. Ela nos amarra, nos algema ao nosso agressor.
E qual que é o grande problema? Na escalada gradual dos sentimentos destrutivos, começa assim. Primeiro você se magoa, depois você tem o rancor, depois o ódio e depois o revide. Percebe? O sujeito pisou no meu pé hoje, nem me pediu desculpas. Fiquei magoado. Amanhã encontro com ele, ele nem olha na minha cara. Minha mágoa virou rancor. Onde se viu isso? Pisa no meu pé e hoje nem me cumprimenta. No terceiro dia, chego para ele e falo, mas que é isso? Anteontem você pisou no meu pé, ontem você passou por mim e nem me cumprimentou. Por que você fez isso? Eu falei, nem te vi, cara. Pronto, virou ódio. E o ódio vira vingança. Lá na frente, você vai ter que perdoar. A si próprio e ao outro. Percebem, meus irmãos? Quantas coisas pequenininhas nos agridem e a gente vai alimentando aquilo todos os dias. Mas é um absurdo. Que falta de consideração. Como que não olha para mim? Como que não olha isso? Se eu estivesse no meu lugar, a pessoa não alcança o que você já tem. O que você já entende. O que você já compreende. O que você já alcança. Percebem? Isso é perdão para Jesus. Porque Jesus se antecipa às situações de embate. Para quê? Vão se tornar inimigos mortais. Nessa encarnação, depois na outra vão voltar, depois na outra vão voltar, até um dia acabar com o problema. É assim que funciona. Então, o perdão, que pode durar séculos, vai chegar um dia. Se vai chegar, a fé raciocinada nos fala, aproveita, não perde o seu tempo de ficar brigando, toca a sua vida e vai evoluir, ser feliz, ser equilibrado, ser harmônico, ter saúde física, espiritual e mental. Mas quantos de nós adoramos comprar briga? Eu não levo desaforo para casa. Já viram isso, meus irmãos? Percebem? Isso é uma escolha, esse é um posicionamento. Essa que é a realidade. Então, Jesus falava isso para nós. A gente insiste com o indivíduo. O que Jesus falou para nós? Não lançais as vossas pérolas aos porcos. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo precioso com quem não quer aprender, com quem não está aberto a novos entendimentos, novos valores, novos posicionamentos. Ele não quer. E é um direito dele. É simples assim, é um direito dele, essa que é a realidade. E aí Jesus falava o seguinte, só que tem um problema. É impossível agradar a todos. É impossível. Porque no caminho largo, Jesus falava isso nesse livro mesmo, ele fala, agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. Então, quando a gente vai praticar o evangelho, praticar, não é falar não. Olha a lição aí do Emmanuel de novo. Praticar o evangelho, nós vamos desagradar corações mesquinhos. Vocês não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Vamos lembrar aqui, quantas centenas de pessoas conviveram com Jesus. Imagina você ser vizinho de Jesus. Você ir no mercado, lá na feirinha, você encontra com Jesus. Você vai lá no poço da água, está lá Jesus. Você precisa de uma cadeira, você vai lá na carpintaria do Pai de Jesus. Imagina quantos indivíduos desses viveram com esse mestre e não tiveram a sensibilidade de perceber o que estava do lado. Será que se ele tivesse hoje do nosso lado, a gente teria? E nós somos cristãos. A gente acredita em Jesus. Percebem, meus irmãos? Por quê? Porque nós vamos criando uma couraça do embate, da discussão, do revide, da mágoa, do rancor e do ódio. Alimentamos isso o tempo todo. Temos por naturalidade a necessidade de tomar partido. Ora, a gente precisa saber os dois lados. Na maioria esmagadora das vezes a gente não sabe o que acontece. E aí a gente pensa assim, nossa, mas não é possível? O que falta para esse cara aprender? Meu Deus do céu, olha a idade que ele tem, olha quantas coisas ele já passou, não aprendeu isso até hoje? Vai aprender isso quando?
Não é assim que a gente justifica? Aí a gente lembra de Humberto de Campos. Humberto de Campos nos fala o seguinte: Deus não usa da violência para ensinar. Deus usa o tempo. Qual o tamanho da nossa paciência com o tempo? Que o outro precisa para aprender o que a gente já aprendeu. Porque quando a gente precisa de tempo para aprender, a gente quer que o outro tenha tolerância com a gente. Mas qual o tamanho da nossa tolerância com a limitação do outro? E esse outro, às vezes, está dormindo na nossa cama, no quarto do lado. Percebe, meus irmãos? Então é muito importante a gente entender o que Jesus entende de perdão. É muito importante. E aí, meus queridos irmãos, a gente vai percebendo, então, que dessa conversa de Jesus com os seus discípulos, né? Porque por causa dessa brigalhada toda, dessa perseguição em Nazaré, os discípulos queriam saber de Jesus o que podia fazer. E Jesus então falou: acaso podereis colher uvas de espinheiros? Tipo assim, deixa-as de lado. Não interessa para nós. E aí, por causa dessa reunião, teve aquela perguntinha que todo mundo conhece de Simão Pedro para Jesus. Mestre, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7 vezes? E aí Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Todo mundo sabe disso. 70 vezes 7 é um número cabalístico de infinito. Só que tem um detalhe: assim que Jesus acabou de responder a essa pergunta de Simão Pedro, ele contou a parábola do credor incompassível. Quem não lembra, eu vou lembrar a parábola do credor incompassível. É aquela parábola que o sujeito tinha uma dívida enorme com um rei e suplica para que o rei o alivie, o perdoe da dívida. E o rei o perdoa. Ele sai do palácio e encontra com um indivíduo que o devia pouquinho dinheiro. E ele não perdoou. Mandou prender o indivíduo. E aí, contar para o rei mandou buscar ele. Pelo amor de Deus! Eu te perdoei uma dívida imensa, você não podia fazer isso com o outro? O que é esse perdão de Jesus? Misericórdia, meus irmãos! Qual o tamanho da misericórdia que nós estamos tendo com as limitações, com as dificuldades, com os erros alheios? Mas queremos misericórdia com os nossos. Percebem? Isso é perdão para Jesus. Aí vocês imaginam a gente atuando isso na nossa vida rotineira, como que nós vamos eliminar conflitos, brigas, discussões e assim por diante? Essa é a fé raciocinada da doutrina espírita, nos chamando a atenção para um momento importantíssimo. Porque já estamos vivendo a separação do joio do trigo. E a separação do joio do trigo é exatamente isso. Qual é a qualidade moral que você quer viver? Essa é a grande pergunta. E aí, nós vivemos consequências de causa. Tudo que cada um de nós está vivendo hoje é consequência de causas passadas, dessa encarnação e de encarnações passadas. Eu te pergunto, as consequências que você está vivendo hoje são agradáveis? Se não forem, dá para mudar. Mas a mudança, a solução que Jesus nos propõe é exatamente através da nossa qualificação moral. Percebe, meus irmãos? Então, nós precisamos ter esse entendimento. E quando Jesus dá essa resposta e conta essa parábola para Simão Pedro, a gente imagina assim: agora o Simão Pedro entendeu o perdão. Não entendeu. E eu vou falar de Simão Pedro aqui porque nós somos muito parecidos com Simão Pedro. A maioria de nós. A gente acha que Jesus explicou tudo sobre o perdão para Simão Pedro, mas ele não entendeu. Tanto não entendeu que as suas próprias atitudes futuras demonstram isso. Ora, quando foi que Simão Pedro realmente compreendeu o perdão? Na hora que ele negou Jesus pela última vez, 3 vezes. Porque na hora que ele negou Jesus pela última vez, ali a ficha dele caiu e falou assim: estou traindo os meus propósitos nobres de evolução espiritual. Ali ele sentiu a necessidade do perdão de Jesus. Ou seja, a gente só consegue entender a importância de perdoar o outro quando nós precisamos de perdão. Percebe, meus irmãos?
Como é importante nós nos observarmos e falar assim, peraí, eu estou equivocado, eu estou errando. Eu preciso pôr o pé no freio e fazer de forma diferente. Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Eu tenho inteligência, tenho cognição, tenho sensibilidade, tenho proteção espiritual, tenho orientação. Eu mereço, mas eu tenho que fazer minha parte. E aí é uma escolha. É uma escolha. E é muito interessante porque por que era a dificuldade de Simão Pedro perdoar? Olha nós todos parecidos com Simão Pedro. Gente, Simão Pedro, ele era um ancião, ele era um patriarca hebreu, né? Fervoroso a Deus, sério, fiel, né? Ele inspirava confiança e segurança pela retidão de sua vida. Exatamente por saber ser assim, ele era altamente intolerante com aqueles indivíduos que ainda caminhavam no erro. E aí ele não aceitava. Essa é a razão. Mestre, até quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? Tipo assim, já não estou de saco cheio, não aguento mais não. Olha a arrogância, olha a prepotência. Por quê? Olha, eu sou cristão, eu vou no centro, eu tomo passe, eu escuto palestras, eu leio livros, eu faço culto em casa. E daí? Qual é a sua atitude diante das adversidades? Qual é a sua postura quando você é agredido, humilhado, renegado? Qual é a sua... É que aí nessa hora que é a hora da verdade. Não é a hora que a gente está fazendo culto em casa, não. Não é a hora que a gente está tomando passe aqui, não. E aí nós vamos ser desafiados, meus irmãos, porque é o desafio que nos faz transformar. Então nós precisamos estar muito atentos para esse tipo de coisa, porque a arrogância, a intolerância de Simão Pedro era exatamente uma das maiores mazelas que ele tinha com as outras pessoas. Qual o tamanho da nossa intolerância? Ah, eu não aguento gente burra. Ah, eu não aguento gente que faz isso. Ah, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Você sabe a realidade do outro? Você sabe o que ele já viveu? É Emmanuel chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha. É a lição da noite. Puxando a nossa orelha. E aí, finalizando já a nossa reflexão, a gente pode pensar assim, eu já entendi tudo que Jesus falou de perdão e tal, mas será que eu não estou sendo bobo de perdoar? Afinal de contas, o meu agressor não se sente culpado e ele não quer saber de me perdoar. Quando Jesus nos pediu para que nós, entendêssemos a importância do perdão no sentido de livrar-nos desse processo progressivo, destrutivo de mágoa, rancor, ódio e vingança. Mas Jesus nos lembra também sobre a importância da vigilância. Tanto que em determinado momento ele falou assim, vigiai e orai. Quando a gente faz a tradução correta do aramaico, é vigiai primeiro para depois orar. Por quê? Quando a gente vigia, quem que a gente vigia? A gente. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Para então orarmos a espiritualidade superior para nos ajudar nessa vigilância. Então, perdoar não é abrir mão da vigilância, da autovigilância, daquilo que nós estamos fazendo. Essa que é a realidade. Então, nós precisamos compreender que precisamos vigiar, por quê? Porque a nossa paz íntima é um tesouro. É um tesouro a nossa paz, meus irmãos. Vale mais do que qualquer fortuna financeira. Aliás, é normal a gente ver aí homens, seres humanos aí dotados de grande poder, beleza, milionários. Não tem paz. Não tem paz, não tem tranquilidade, não tem equilíbrio. Percebem, meus irmãos? Como nós precisamos buscar esses valores corretos para a vida. Como nós precisamos adotar isso como forma de vida. Não pode ser uma retórica vazia, precisa efetivamente estar presente na nossa vida. Essa é a solução. A gente fica pedindo auxílio da espiritualidade, apoio, coragem, determinação, disciplina e tudo mais, e a espiritualidade está nos ajudando. Mas é a nossa forma, é a nossa prática. O nosso lado, o que é que nós estamos fazendo diante das adversidades?
é na hora que nós somos provocados, e assim por diante. Finalizando, meus queridos irmãos, nesse mesmo livro, a gente, lá no finalzinho, para a gente ter uma ideia da importância do perdão para Jesus. Olha só, Jesus, depois de maltratado, ultrajado, crucificado, ali no final dos seus minutos, está lá pregado na cruz. Ele eleva os seus olhos ao alto. É o último ato de Jesus. Ele eleva os seus olhos ao alto e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pensa. O que ele está demonstrando para nós? A importância de nós entendermos o porquê que o outro erra. A incapacidade do outro absorver e entender o que nós já sabemos. Jesus olhava para todos aqueles indivíduos, e muitos de nós provavelmente estávamos lá, e olhava assim, tadinho, eles não entendem, não têm a menor ideia. Será que é assim que a gente age? Percebem, meus queridos irmãos? Então o perdão é muito mais do que uma simples condição de desculpar. Não, isso é só uma atitude. Nós precisamos ter uma atitude proativa de eliminarmos através da nossa violência, da nossa vigilância constante, toda violência que nós podemos gerar, alimentar, criar e assim por diante. Essa é a estrutura da solução para a nossa vida. Porque a nossa felicidade começa pela paz. É impossível ser feliz sem ter paz. E ter paz, meus queridos irmãos, é a gente ter a tranquilidade maior de cada vez mais nos estabelecermos dentro das lições que o Mestre Jesus, de uma forma tão sublime e maravilhosa, nos concedeu. Reflitamos. Muitíssimo obrigado a todos pela presença, pela atenção, pelo carinho.